Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cintia Arteia e hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro para vocês aqui no canal. Mas antes, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar seu joinha aqui e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não leu esse livro, você me conta aqui nos comentários se você vai ler, porque é um livro muito legal e eu indico super para vocês. E se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro, tá bom? Eu li esse livro na versão e-book, porque o financeiro tá meio difícil, sabe? E então eu li na versão e-book, que sai mais em conta, mas assim, eu prefiro o livro físico, e se Deus quiser um dia eu ainda vou comprar esse livro e muitos outros que eu tô lendo na versão e-book. Mas é isso aí, vamos lá para a história do livro. A história da Boate Kiss aconteceu, a história não, né? Na verdade, infelizmente foi uma coisa real, infelizmente aconteceu mesmo. A tragédia da Boate Kiss aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013. Aconteceu na madrugada, por volta de 2h20, 2h30. E naquela noite, alunos de 5 cursos da Faculdade de Santa Maria haviam planejado essa festa, que eles colocaram o nome de aglomerados nessa festa. E vários deles iam comemorar o aniversário lá na Boate Kiss. Iriam tocar duas bandas, uma Pimenta e Seus Comparsas, que foi a primeira banda, e a segunda banda seria a Gurizada Fandangueira, que começou a tocar por volta das 2 horas da manhã. Naquela noite, então, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira acendeu um sinalizador que infelizmente encostou faíscas no teto da boate, que era de espuma, então começou um incêndio, causando a morte de 242 pessoas e deixando, creio que por volta de 680 para mais pessoas feridas. A Daniela Arbex, que foi a escritora deste livro maravilhoso, conta numa entrevista aqui no YouTube, que eu vou deixar para vocês o link, que ela escreveu esse livro porque um dia um amigo dela ligou para ela dizendo que tinha uma história para ela contar, que ela escrever sobre o livro. Então, quando os dois se encontraram no trabalho dela, ele disse que ela deveria falar a respeito do acidente na boate, e ela disse que tudo que já havia para ter falado, todo mundo já falou, a imprensa já tinha falado. E ele insistiu e na mesma hora ligou para uma enfermeira que ele havia conhecido, que essa enfermeira participou do resgate dos corpos. E ele passou o telefone para ela. Nisso ela começou a conversar com essa enfermeira. E pouco tempo depois ela já entrou em contato com alguns pais de vítimas do acidente. E daí a primeira mãe que ela entrou em contato disse para ela que bom, nós precisamos ser ouvidos. Então ela sentiu que realmente ela deveria escrever o livro e assim ela começou. No livro ela traz não somente a morte, não somente a tragédia, mas ela traz também a vida de algumas vítimas, como eles eram. Umas vítimas, ela conta assim a história deles desde a infância até o dia do acidente. Ela conta como alguns pais receberam a notícia, como foi para eles. É uma riqueza de detalhes imensa que ela traz no livro. E muitas das vezes a gente se sente fazendo parte ali daquela tragédia. Eu confesso que eu fiquei assim, muito mexida. Eu li esse livro assim, eu demorei mais do que o normal que eu levo no livro para ler. Eu demorei, porque havia momentos que eu tinha que parar, porque eu chegava a passar mal, assim. O meu coração, ele disparava, nossa, me dava uma coisa assim horrível, sabe? De ficar imaginando, porque assim, se esse livro fosse uma ficção, seria um livro maravilhoso. Não que não seja, mas infelizmente a gente pensar que tudo que aconteceu ali foi real, mexe com a gente assim de uma forma absurda, sabe? E eu fiquei imaginando assim que eu já passei por isso, eu já frequentei boates e eu tenho um filho de 13 anos e muitas vezes eu acordava porque eu lia mais o livro de madrugada, que é o horário que eu tenho para ler. E eu acordava de madrugada e vinha olhar meu filho para ver se ele estava bem, embora meu filho ainda seja novo, tenha 13 anos, mas, né, eu espero que não, mas um dia eu sei que ele vai frequentar boates, né, e embora também o que aconteceu na boate possa acontecer em qualquer lugar, né, incêndio, essas coisas, mas
A gente sabe também que houve muitas complicações lá porque eles não tinham licença para funcionar direito, as Eu acho que se você tá passando por um momento assim difícil de perda na sua vida, por um momento difícil na sua vida, eu acho que você deve esperar um pouquinho para ler, porque o livro ele mexe bastante com o emocional da gente, ele toca bem no fundo ali da alma e machuca saber tudo que aconteceu nos mínimos detalhes, ver como os pais sofreram. Também tem uma história de uma mãe que ela procurou muito a sua filha no hospital. E daí os enfermeiros haviam dito para ela que a filha dela estava bem, que estava viva, e ela procurou a filha pelo hospital inteiro. Quando ela chegou em uma das salas do hospital para ver a filha, como é que a filha estava, não era a filha dela, era uma moça com um nome bem parecido, mas não era a filha dela. E no final a filha dela estava morta, ou seja, ela teve esperança até o último momento ali, mas quando chegou no final ela percebeu que realmente ela tinha perdido a filha dela. Teve um sobrevivente que conta que dentro da boate as coisas aconteceram muito rápido. Logo o incêndio começou, em poucos minutos as luzes todas se apagaram. O local foi tomado pela fumaça e as únicas luzes que eles enxergavam eram as luzes do incêndio, né? Eram as chamas. Então, infelizmente, eu imagino, com perdão da palavra, mas eu imagino o inferno que eles devem ter passado dentro daquele lugar. Muitas pessoas foram pisoteadas. Depois, na hora legista, os legistas disseram que haviam muitas pessoas com furos no corpo que eles imaginavam ter sido do salto das meninas, porque eles não tinham como fugir, eles na hora não tinha nem como pensar. Então foi muito difícil. Também conta a hora que os bombeiros conseguiram entrar dentro da boate e eles já haviam conseguido tirar bastante corpos, bastante pessoas que estavam ali na porta que conseguiram chegar até lá, pelo menos alguns se salvaram, a maioria não. E na hora que eles entraram lá, o sargento ele viu que no banheiro haviam muitos e muitos corpos empilhados um por cima do outro. E daí ele, na hora ele falou, a gente não salvou ninguém, Por quê? Porque 90% dos corpos que foram encontrados estavam no banheiro, porque eu acho que eles pensaram que lá era uma saída e no fim eles morreram sufocados e encurralados nos banheiros. O sargento ele foi processado porque ele permitiu que alguns jovens que já haviam conseguido sair da boate voltassem para tentar salvar. Então esses jovens eles tiraram a camiseta e amarraram no rosto para não pegar tanta fumaça e eles entraram na boate para tentar salvar pessoas. E a maioria desses jovens que entraram para salvar essas pessoas acabaram morrendo também devido à inalação da fumaça. Depois foi descoberto que na fumaça havia cianeto. E cianeto foi usado na Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás para matar as pessoas, ou seja, era um gás muito tóxico, tanto que os caixões eles tiveram que ser lacrados, nenhum dos caixões pôde ser aberto porque eles não sabiam direito se aquilo poderia ser tóxico para as outras pessoas ou não. Os donos de funerárias eles se aproveitaram da situação e eles subiram o preço do caixão lá nas alturas. Gente, eu não imagino como que pode ter uma pessoa que faça isso, que se aproveite de uma situação dessas, gente. Mas aconteceu isso, infelizmente.
E meio que pra finalizar, eu vou falar de mais 2 casos que aconteceram. Um foi de uma mãe e um pai que havia adotado um menino e eles cuidaram dele com o maior amor do mundo. E daí ele cresceu, estava na faculdade, se tornou um homem maravilhoso, um bom filho. E ele foi na boate, infelizmente ele faleceu no velório. Esses pais, eles pertenciam a uma determinada religião e essas pessoas da igreja começaram a julgar ele e a dizer para eles que se o filho dele estava morto foi por culpa deles que permitiram, foi por culpa dos pais que tinham permitido ele ir até aquele lugar, e que se o filho realmente gostasse do pai, tinha obedecido, não tinha ido naquele lugar. Gente, como pode alguém que, né, não só pelo fato da religião, mas como pode ter alguém que julga os pais, que põe a culpa nos pais de uma coisa dessa ter acontecido? É como eu disse no início, pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer até numa igreja. Não houve aquele caso que o teto de uma igreja desabou nas pessoas? Infelizmente acontece, tá certo, eu não tô dizendo que, nossa, foi um acontecido. Muita coisa errada tava naquela boate para ter acontecido daquela coisa, mas muita coisa errada dos donos, né? Então, assim, colocar a culpa nos pais por um acontecimento desse é uma coisa absurda. E outro acontecimento também foi de uma mãe que depois todos os corpos foram levados para um ginásio de esportes. E daí foi separado os homens de um lado e as mulheres do outro. Ah, e antes que eu me esqueça, também houve um moço de uma funerária que, enquanto os legistas estavam fazendo lá o trabalho deles, ele começou a tirar foto dos corpos, e ele tirou foto de uma mulher seminua. E uma legista viu e ela xingou ele, queria pegar a câmera, eu acho que ela queria bater nele, porque se aproveitar uma situação dessas, gente, mas aconteceu isso. E uma mãe, ela foi reconhecer o corpo de uma filha e ela saiu de lá transtornada. E quando ela estava passando pelos corpos dos rapazes, ela simplesmente paralisou e começou a gritar: ele tá agarrando a minha perna, ele tá agarrando minha perna. Pelo amor de Deus, me solta, me solta. E daí vários médicos e enfermeiros correram lá para socorrer ela, porque ela havia paralisado. E uma vez eu passei por isso e eu sei mais ou menos como ela se sentiu. É uma coisa horrível, a sua mente parece que não trabalha mais e, gente, é uma coisa horrível. Mas é isso, é um livro recheado de histórias reais, infelizmente, de histórias dos pais, de sobreviventes. É um livro completo que conta tudo sobre a tragédia. Então, assim, eu indico muito esse livro para você que ainda não leu, para você ler, para você entender tudo o que aconteceu. Se você ainda não comprou o livro, eu vou deixar aqui no link, o link para vocês comprarem. Vale muito, muito a pena. Então, vale a pena investir neste livro. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar e deixar aquele like, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!